Sabe, tem uma frase que a gente ouve de vez em quando e, nossa, ela bate fundo. Qual delas? Aquela que diz que o ser humano passa, tipo, a primeira metade da vida sacrificando a saúde pra conseguir dinheiro. Ah, sim, conheço. E a segunda? E na segunda metade, gasta todo esse dinheiro tentando recuperar a saúde. É um verdadeiro soco no estômago, porque a gente vê isso acontecer, né? O tempo todo. E aí fica a pergunta, sabe? Principalmente pra quem sonha em ter o próprio negócio. Será que esse é o único caminho? Para empreender, especialmente começando com pouco, o preço tem que ser a sua paz, a sua vida. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E o mais curioso é que o material que a gente vai analisar hoje busca a resposta num lugar totalmente inesperado. Como assim? Não é num livro de um guru do Vale do Silício, sabe? Nem num TED Talk. A fonte que a gente tem aqui propõe um modelo de negócios baseado nos ensinamentos de um filósofo grego. Um filósofo? Sim, que viveu há mais de 2000 anos. Epicuro. Epicuro, peraí, Epicuro não é o filósofo do prazer? Do hedonismo. Aquele que a história, tipo, acabou pintando como o cara que só queria saber de excessos, banquetes e... Exatamente, essa é a imagem que ficou. Então, que em sã consciência ele pode ensinar sobre abrir uma empresa hoje, no século XXI? Um mundo que é obcecado por crescimento, por escala. Não faz o menor sentido. E é justamente por isso que essa perspectiva é tão radical. E, na minha opinião, necessária. O material argumenta que a nossa interpretação de Epicuro foi distorcida. O prazer que ele buscava não era luxo. Não. Tinha a ver com a ausência de dor, de perturbação. Era sobre tranquilidade. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente desempacotar essa ideia. Como é que essa filosofia tão antiga pode ser um guia prático para construir um negócio que, em vez de roubar sua paz... Te entrega exatamente isso. Exato. Ok, confesso que agora eu tô curiosa. Vamos mergulhar nisso então. A fonte começa por um ponto que é a dor de cabeça de todo empreendedor: dinheiro. Mas a abordagem é bem diferente. Sim. O primeiro tópico é algo como gestão financeira como cura da ansiedade. Isso. E aqui já vem a primeira virada de chave que a análise propõe. É sobre o propósito do dinheiro. Para a maioria, a gestão financeira é sobre maximizar lucro, acumular. Comprar coisas maiores, melhores. Isso. Na visão epicurista, o objetivo é muito mais básico e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. É alcançar o que ele chamava de aponia. Aponia. Nome grego, mas qual a ideia? A ideia é simples. É a ausência de dor física. Certo, ausência de dor. E, no contexto de alguém que está começando um negócio do zero, essa dor é bem concreta, né? É o medo de não conseguir pagar o aluguel. Exato. É a ansiedade de não ter como pagar um fornecedor. É aquela voz na cabeça que fica martelando. E se tudo der errado? Então a gestão financeira, nesse caso, ela serviria como um analgésico para essa dor. Precisamente. O dinheiro se torna uma ferramenta para garantir o básico: teto, comida, segurança. Mas a aponia é só o primeiro degrau. Só o começo. Sim, ela é a base para o verdadeiro prêmio, que é a ataráxia. E essa palavra, essa é a chave de tudo. A ataráxia é a serenidade da alma, a tranquilidade da mente. Entendi. Não é euforia de fechar um contrato milionário. Não mesmo. É mais parecido com aquela paz de uma sexta-feira à tarde, sabe? Quando você fecha o computador, as contas estão pagas e o fim de semana é seu, livre de preocupações. É a ausência do ruído mental. Uma coisa é não ter dor, outra é ter paz. Faz sentido. Mas aí o material traz uma citação de Epicuro que me deixou pensando. Se queres tornar alguém rico, não lhe des mais dinheiro. Diminui-lhe os desejos. Sei. É uma frase forte. É forte, e eu entendo a filosofia. Mas sendo bem honesta, isso não soa um pouco como uma desculpa para a falta de ambição? Como a gente separa esse contentamento da pura complacência? Essa é a crítica mais comum. É uma pergunta excelente. E a resposta, segundo a análise, está no objetivo final. A ideia não é se acomodar, mas sim redefinir o que é riqueza. Redefinir. Proposta subverte a lógica do sucesso. Em vez de jogar o jogo de acumular mais e mais, um jogo que nunca acaba, você muda a regra.
A verdadeira riqueza passa a ser a independência. É o que Epicuro chamava de autarquia. Autossuficiência. Isso. Então o negócio não é uma máquina de fazer dinheiro, mas uma ferramenta para comprar seu próprio tempo de volta. Isso. Isso é um libertador. É uma ideia quase subversiva hoje em dia, né? Totalmente. A gente vive na cultura do hustle, do trabalho incessante, que romantiza virar a noite trabalhando. E o texto propõe o exato oposto. Exatamente. Se a gente para pensar, o que muitos empreendedores fazem é só trocar de chefe. Saem de um emprego com o chefe. Para abrir um negócio onde os chefes são piores ainda. Muito piores. E nunca dormem. O desejo por status, por reconhecimento, pela validação dos outros, a pessoa vira escrava da própria criação. O texto usa uma imagem muito forte. De que o seu negócio dos sonhos pode se tornar a sua prisão mais sofisticada. E eu conheço gente assim. Pessoas que começaram um projeto por paixão e hoje... Odeiam a noite de domingo. Exato. Porque a paixão virou uma obrigação amarga. É uma armadilha perigosa. E para evitar cair nela, a análise oferece uma ferramenta prática, quase um filtro, que vem direto de Epicuro. É uma classificação dos desejos. Isso mesmo, em 3 categorias. É como um guia para tomar decisões. Certo. A primeira categoria é dos desejos naturais e necessários. É o básico para a aponia que a gente falou. Comida, abrigo, saúde. Traduzindo para o negócio, seria a renda mínima para viver sem o estresse da sobrevivência. Isso. Segundo o material, esse devia ser o foco absoluto de quem está começando, nada mais. A meta não é ficar rico, a meta é pagar as contas com tranquilidade. O texto dá exemplos: comidas refinadas, roupas de marca, um escritório super moderno. São confortos, mas que podem te levar a dívidas e a um estresse que destrói a paz de espírito, a ataraxia. Exatamente. Objetivo principal. E aí a gente chega na terceira categoria que Epicuro via como veneno para a alma. Os desejos não naturais e não necessários. Aqui entra a fama, o poder, a necessidade de ser admirado nas redes sociais. Sim, desejos vazios porque são insaciáveis e, pior, dependem dos outros, de algo que a gente não controla. É um poço sem fundo de ansiedade. Ok, a teoria faz muito sentido para a gestão pessoal. Mas na prática, essa linha não é meio tênue? Aquele computador de última geração, que a fonte classifica como não necessário. Pode ser essencial para um editor de vídeo, por exemplo. A necessidade não é um pouco subjetiva? Com certeza. E o texto reconhece isso. A ferramenta não é uma regra de ferro, é um convite à reflexão. Eu realmente preciso disso para minha paz? Ou eu só desejo isso para satisfazer meu ego? Entendi. Mas o ponto mais fascinante da análise é como ela sugere aplicar isso não só para dentro, mas para fora. Na sua estratégia de marketing. Como assim? Usar essa classificação para vender? Exato. Em vez de criar um marketing que alimenta os desejos vazios, tipo, compre isso e você será invejado, O que a maioria faz. pois é, o empreendedor epicurista focaria em resolver problemas reais, ligados aos desejos naturais e necessários dos clientes. É uma mudança de vender sonhos de ostentação para entregar soluções que geram tranquilidade real na vida da pessoa. Isso é brilhante. Você deixa de vender o supérfluo para vender paz de espírito. No fundo é isso. E todas essas ideias, elas culminam no que o material chama de o Manifesto do Empreendedor Epicurista. É um resumo que serve como guia. Sim, e vale a pena a gente passar por alguns pontos. O primeiro é: começar com pouco investimento não é uma limitação, é uma virtude. Nossa, isso vira o jogo completamente. Numa cultura que idolatra aportes milionários. Exato. A ideia é que o mais livre é quem precisa de menos para prosperar. Depender de investidor te coloca de volta na mesma prisão de agradar chefes. Faz todo sentido. Outro ponto que me marcou foi: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso é um chamado para focar nos problemas de hoje, né? É um antídoto contra a paralisia por análise. Focar no que pode ser resolvido agora, em vez de se deixar paralisar pela ansiedade do que pode acontecer daqui a 6 meses. E tem o último ponto do manifesto, que é talvez o mais simbólico. A ideia do negócio como um jardim. Isso. E a análise explica que isso não é só uma metáfora.
É uma referência direta à escola que Epicuro fundou em Atenas, que se chamava o Jardim. Ah, que legal! Era um espaço revolucionário para a época, aberto a todos, mulheres, escravos, algo impensável. Era um refúgio do caos da cidade, onde amigos se reuniam para conversar, estudar e cultivar a amizade, o propósito. Então, aplicar essa ideia a um negócio seria criar um ambiente de trabalho que não é um campo de batalha, mas um espaço de colaboração. Exatamente. Um lugar onde as pessoas se sintam seguras, valorizadas. O que significaria na prática? Talvez seja um negócio que decide não pegar um cliente gigante, mas que é tóxico. Para preservar a paz da equipe. Isso. Ou que prioriza uma semana de trabalho de 4 dias em vez de maximizar o lucro a qualquer custo. A métrica de sucesso muda do balanço financeiro para o bem-estar das pessoas. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? O que a gente tira dessa análise? Para mim, fica claro que a filosofia de Epicuro oferece um modelo de negócio que é, acima de tudo, humano. Sim, é sobre usar o empreendedorismo como caminho para a liberdade e não como mais uma corrente. O lucro deixa de ser o objetivo final para virar o combustível para o que realmente importa. Ser dona do seu tempo. Da sua paz. Perfeito. O negócio serve à vida e não o contrário. E o material encerra com uma frase que amarra tudo de forma espetacular. Qual é? Pois de nada serve conquistar o mundo e perder a capacidade de apreciar um pedaço de pão, um copo d'água e uma boa conversa. Uau! É um lembrete de que a verdadeira riqueza está na simplicidade que a gente só consegue ver quando a mente está em paz. Isso realmente vira a nossa concepção de sucesso de cabeça para baixo. Nos deixa com uma questão provocativa para refletir. A fonte nos mostra como redefinir o sucesso em termos pessoais, focando na tranquilidade do fundador. Certo. Mas e se a gente levar isso um passo adiante, para a estrutura da economia como um todo? Se o objetivo principal de cada vez mais negócios não fosse o lucro máximo, mas a tranquilidade máxima de seus criadores e equipes, como isso mudaria o jeito que a gente mede uma empresa de sucesso? Boa pergunta. E se a métrica mais importante de um país não fosse o seu produto interno bruto, mas algo como o bem-estar interno bruto, refletindo o tempo livre e a saúde mental da população? O que aconteceria se a gente começasse a construir jardins em vez de apenas fábricas?